Eu sou o Padre Alexandre Fernandes e nós estamos nesse momento tão bacana que é aprender sobre a nossa fé cristã católica. Aqui para mim não é uma perda de tempo, pelo contrário, é uma forma de evangelização. É dar a conhecer a palavra de Deus e aquilo que a igreja nos ensina. Por isso, eu sempre partilho. A internet é uma forma de evangelizar. Mas gostaria que você participasse também. E como você pode participar? Partilhando esse vídeo com outras pessoas e dando o seu like no vídeo, para que a internet possa entender que você gostou e outras pessoas também vão gostar de ver este vídeo. Nós estamos no 25º encontro e hoje vamos falar sobre a confirmação. Olá, meus queridos filhos e filhas espirituais, tudo bem com vocês? Neste encontro vamos falar sobre o sacramento da confirmação, ou, como mais comumente falamos, a crisma. Nascer e crescer são dois acontecimentos inesquecíveis na vida. O pouco que o Evangelho de Lucas fala sobre a infância de Jesus é que crescia em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. E o mais interessante é que ao amadurecer e crescer, aperfeiçoamos o nosso nascimento. Assim é como o sacramento da confirmação, um crescimento na fé, aperfeiçoando o nosso nascimento para Deus com o batismo. Nascemos espiritualmente no batismo, através dele passamos a participar da vida divina da Santíssima Trindade e começamos a viver a vida como filhos de Deus. Ao praticarmos as virtudes da fé, da esperança e da caridade, e ao nos unir a Cristo na sua igreja, crescemos também na graça e bondade. Ao recebermos o sacramento da confirmação, entramos em um novo estágio da fé, nos preocupando não apenas conosco mesmos, mas começamos a nos preocupar com os outros. Com o despertar da adolescência, uma criança começa a assumir as responsabilidades da idade adulta. Começa a ver o seu lugar na família, como também na sociedade. De forma parecida, o cristão crismado começa a ver cada vez mais e com maior clareza a sua responsabilidade para com Jesus Cristo, para com a igreja, para com o próximo. Nesse sentido, a confirmação é um crescimento espiritual. Para que possamos assumir essa responsabilidade para com a igreja e para com o próximo, tanto com palavras e com obras, o sacramento da confirmação nos confere uma graça especial. Assim como a marca do batismo nos une a Cristo em sua filiação a Deus, a confirmação vincula-nos mais perfeitamente à Igreja. Assim somos enriquecidos da especial força do Espírito Santo. Essa graça nos torna mais esclarecidos na fé, para que, como verdadeiras testemunhas de Cristo, desempenhemos nossa missão na Igreja e na sociedade. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 1303, a confirmação confere o crescimento e o aprofundamento da graça batismal. Mas como, Padre? Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos leva a dizer Abba, Pai. Une-nos mais perfeitamente a Jesus Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeito o laço que nos une à Igreja. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para propagarmos e defendermos a fé, pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessarmos com valentia o nome de Cristo e para nunca nos envergonharmos da cruz de Jesus. Na Crisma, os jovens confirmam em si os dons do Espírito Santo, que os ajudarão a viver a maturidade da fé. São 7 os dons do Espírito Santo. É verdade, antes de dizê-los, às vezes nós ficamos nos perguntando, mas o Espírito de Deus tem apenas 7 dons? Não, a Sagrada Escritura lista muitos outros dons do Espírito Santo. Quando a Igreja define como 7, 7 na Sagrada Escritura é um número de totalidade. Por isso,
a totalidade de tudo que é dado por Deus através do Espírito Santo para a nossa vida. Por isso, os dons, os 7 dons do Espírito Santo, que é conferido através do sacramento da Crisma, são a fortaleza, a sabedoria, a ciência, o conselho, o entendimento, a piedade e o temor de Deus. Através desses dons, os homens e mulheres fortalecidos pelo Espírito se tornam um farol que ilumina o caminho da humanidade, apontando sempre para Jesus Cristo. E onde os jovens devem viver esses dons? Devem usar de sua fé para ajudar na construção de uma sociedade melhor, atuando com fortaleza diante das situações de conflito. Deve usar da sabedoria para dar bom conselho, ensinando as pessoas a entenderem a proposta de Deus feita a toda a humanidade. Nesse sentido, tudo correrá para a maior glória de Deus, pois em todos os aspectos os confirmados serão um sinal de esperança no mundo em que já não encontra tanto sentido. Há uma última questão que eu quero colocar, é sobre essa idade dos adolescentes. Eles estão no mundo da escola e, ao receberem o sacramento da Crisma, ou muitos no mundo do trabalho, eles se tornam verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. E por isso, eles são convidados a esse testemunho de dizer aquilo que é o amor e a bondade de Deus. Mas também há uma íntima união entre batismo e a Crisma. Tanto que por um tempo na história da igreja, as crianças eram batizadas e já crismadas. Eu, com 7 anos, eu recebi a primeira Eucaristia e imediatamente o sacramento da Crisma. Porém, com o passar do tempo, a igreja entendeu que a Crisma tinha um significado mais expressivo se assumida numa idade mais madura. Mesmo assim, sempre ao falar da Crisma, é impossível não falar do batismo. Ambos os sacramentos nos fazem membros desse corpo místico, que é Cristo, que é a Igreja, como trabalhadores na construção de um mundo novo, o reino de Deus, abrindo nosso caminho para o céu. Se na Crisma, ungidos pela graça do Espírito Santo, eu te convido a rezar comigo a oração do Espírito Santo, pedindo a Ele que nos dê a graça de vivermos com maturidade e consciência a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, ó Deus, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovado, a face da terra toda. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Deus de amor e de bondade, nós vos agradecemos porque através do batismo e do sacramento da Crisma nos é dado o dom de recebermos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, dizendo-nos que somos templo vivos onde vós habitais. Obrigado por esse tesouro de morar dentro de nós, de nos impulsionar através do Espírito Santo todos os dias a tomarmos boas atitudes, a realizarmos boas escolhas. Obrigado, ó Espírito Santo, hóspede da minha alma, por morar dentro do meu interior, tornando-me o templo vivo onde está a presença de Deus. Que assim seja. Amém. Eu quero dizer que muitos adultos foram batizados, mas não terminaram a sua iniciação cristã.
nem receberam a primeira Eucaristia e nem foram crismados. Eu, como sacerdote, eu passei por 3 paróquias. Eu tenho uma alegria que em cada paróquia que eu vou, eu formo uma turma de preparação dos sacramentos de iniciação para adultos. Se você ainda não completou a sua iniciação com o sacramento do batismo, da Eucaristia e da Crisma, procure a sua comunidade. Isso é tão bom, receber a plenitude dos sacramentos, a plenitude do Espírito Santo. No próximo tema, nós vamos conversar sobre a Eucaristia. Fiquem com Deus.